Tem um livro bem legal chamado Como Ser Tudo o que Você Quiser, da Emily Wapnick, que ela traz o conceito de multipotencial, ou pessoa multipotencialista, que basicamente é aquela pessoa que tem muitos interesses e que, por ter muitos interesses, pode acabar tendo uma dificuldade de escolher um único caminho profissional. E caso consiga fazer essa escolha, se for uma escolha que envolve pouquíssima variedade, pode facilmente se sentir entediado. Mas o mais interessante desse livro, que eu acho, é que ela traz 4 modelos de carreira que ela consegue observar em pessoas multipotencialistas e que são carreiras, são modelos possíveis para pessoas que têm essa característica. Só que antes de eu apresentar esses 4 modelos para vocês, que é o intuito desse vídeo, eu queria comentar brevemente características que eu coloco como vantagens de ser multipotencial e outras que eu considero como armadilhas. Armadilhas nas quais pessoas com essas características podem cair e que podem prejudicar bastante a área profissional. A primeira vantagem que a gente consegue observar é a alta capacidade de aprendizagem. Por ter muitos interesses, pode ter uma facilidade de aprender coisas novas e não só isso, mas também a criatividade para conectar ideias, conteúdos e áreas diferentes. E a gente poderia até falar também a empatia com outras pessoas, justamente por se colocar nesse lugar de pessoa que tem muitos interesses e que pode ter dificuldade de escolher e conseguir entender os contextos diferentes, por também gostar e ter curiosidade por coisas diversas. Mas aí, quais são as armadilhas que eu considero perigosas? A primeira é: se a gente tem muitos interesses e a gente tem a tendência de ficar entediado, se insistir por muito tempo, continuar por muito tempo numa coisa, isso pode gerar aquele efeito de começar muitas vezes, mas não terminar. Sabe aquela coisa de eu começo tal coisa, me entediei, começo outra coisa, me entediei, e você não vai a fundo em muitas coisas, você não vai a fundo em quase nada. E isso pode ser uma armadilha. Por isso que a gente tem que trabalhar bastante essa questão de combinar a variedade, mas também a profundidade. E aí, óbvio, essa falta de direção e esse sentimento de inadequação que podem estar presentes em quem é multipotencial, justamente porque você tem essa dificuldade de direcionar os seus interesses. O que é que você vai escolher? Como é que você vai se bancar? Né? Como é que você vai profissionalizar? O que é que você vai profissionalizar? Como você vai fazer isso? E se não for isso e for outra coisa? Então, pode ter esse sentimento de inadequação e essa falta de direção que, juntamente com essa criatividade muito alta, essa cabeça que borbulha de ideias, podem gerar um excesso de absorção, digamos assim, e um cansaço, que é muito frequente a gente escutar de quem é muito potencial, que é esse cansaço mental, de você estar pensando sempre em coisas novas, de você ter muitos interesses, mas ao mesmo tempo você não sabe como manejar isso, você não sabe como direcionar isso. E essas são as armadilhas que eu considero perigosas e que podem prejudicar muito a vida profissional e a área profissional de quem se vê e se percebe como multipotencial. Mas quais são os 4 modelos que a Emily Wapnick traz no seu livro? O primeiro é o que ela chama de The Hug Approach, que é basicamente você agrupar numa única profissão alguns dos seus vários interesses. Vocês sabem que eu sempre trago para aqui para o canal uma perspectiva muito realista, porque eu acredito que quando a gente está falando de trabalho, a gente pode acabar indo para uma linha muito fora da realidade, muito idealizada, coisas que não cabem para a maioria de nós, para a maioria de vocês aí que estão assistindo, ou para a maioria da população. Então, quando eu for apresentando os modelos, eu também vou comentando algumas coisas que eu acho deles. Nesse primeiro modelo que ela traz, que é o The Hug Approach, que ela fala de agrupar numa única profissão alguns dos seus vários interesses, ela traz, e eu também reforço, essa necessidade da gente entender que é impossível encontrar um trabalho que junte todos os nossos interesses, certo? Então, a gente tem que partir dessa visão, de que a gente não vai encontrar uma coisa que junte tudo, mas a gente pode encontrar, principalmente no nosso mundo moderno, alguma profissão, algum trabalho, algum cargo que envolva mais do que uma coisa só que a gente gosta. E isso pode ser numa empresa, num cargo numa empresa. Se a gente for pensar em cargos até de gestão, pode envolver mais de um interesse, mais de uma área de conhecimento, mais de uma habilidade que você precisa
desenvolver, que talvez você já tenha. Mas se a gente falar também de você criar o seu próprio negócio, ser autônomo, a gente tem infinitas aí possibilidades. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de um caso real, que é o seguinte: um nutricionista que vende marmitas personalizadas. E aí, nesse trabalho de ter a sua loja de vender marmitas personalizadas, consegue envolver as diferentes áreas que são nutrição, gastronomia, marketing, empreendedorismo, enfim, conseguiu colocar aí nesse modelo de negócio muitos dos seus interesses que não ficam restritos somente a atender na clínica como nutricionista ou atender como nutricionista em algum contexto. Mas um outro exemplo aqui que eu vou te dar, que é um exemplo real, de uma pessoa que é da área de educação, mas não queria ficar restrita também a ensinar em sala de aula, por exemplo, ou a qualquer outra função, outra profissão que envolva a área da educação, porque também gosta muito de artes, design, artes manuais, e aí decidiu criar uma papelaria que constrói recursos educativos que podem ser utilizados por pais com seus filhos ou por professores em sala de aula na educação infantil. Então, essa pessoa conseguiu unir alguns dos seus interesses, fora que, assim, você ter o seu próprio negócio envolve também o caso lá do nutricionista, né? Marketing, gestão, empreendedorismo. Então, você junta alguns dos seus interesses num modelo de negócio. São casos reais que a gente consegue perceber que é possível. Mais uma vez, nós não vamos juntar todos, mas a gente consegue juntar mais de um e consegue combinar a questão da variedade, que é uma coisa muito importante para quem é multipotencial e que a Emily Wapnick traz no seu livro, que esses modelos que ela apresenta são modelos que combinam três coisas muito importantes para quem é multipotencialista, que é a variedade, nem ser muito pouco, nem ser muito, por a gente entender que talvez seja fora da realidade, mas ter uma variedade legal, a questão do senso de propósito e de realização, você conseguir fazer algo que te deixe realizado. E o terceiro é a questão da remuneração, que isso aí vai depender de pessoa para pessoa, de quanto é que você acha que é ser bem remunerado, qual é a quantia ideal. Então, pensando nessas três coisas e em como combinar essas três coisas, ela traz esses modelos. E esse primeiro modelo, partindo dessa perspectiva, você pode encontrar, sim, um negócio ou uma profissão, um cargo que junte alguns dos seus interesses e que combine essas três coisas. E o segundo modelo é o The Slash Approach, que basicamente é você ter mais de um trabalho. Eu acho que esse modelo acaba sendo o mais óbvio quando a gente pensa em como é que vamos exercer essa nossa multipotencialidade. E pode ser um modelo que funcione, certo? Então, se a gente for pensar assim, num psicólogo que trabalha durante a semana ou alguns dias, mas em outros dias ele separa para ser designer. Ou ele separa por turnos. Então, ele separa alguns turnos que ele atende, e em outros turnos ele é designer. Ou então, um contador, uma contadora que trabalha durante a semana e nos fins de semana fotografa eventos. Ou uma advogada que também tem a sua loja de roupa ou a sua loja de acessórios femininos. Então, as opções são diversas. O que pode acontecer, dependendo de como a pessoa manejar, é uma dificuldade em administrar essas coisas, mas é aquilo. Vai depender muito de pessoa para pessoa, porque você pode pensar assim, mas isso não é cansativo, ter mais de um trabalho? Mas a gente tem que pensar naquilo lá da questão da variedade. Se você é multipotencial e você fica numa coisa só, talvez isso te entedie. E aí você ter uma coisa e em outra parte do seu dia, da sua semana, você tem outra, pode lhe satisfazer nesse quesito, por mais que seja cansativo, mas isso também depende muito do planejamento e na sua capacidade de administrar e de manejar isso. O terceiro modelo é o da Fênix, que é simplesmente você mudar de carreira, fazer transições de carreira ao longo da sua vida. Não é incomum a gente encontrar pessoas que já fizeram várias transições de carreira, aí estão com 40 ou 50 anos. Então, mudam mesmo de carreira, mudam mesmo de área ao longo da vida. Principalmente para quem gosta de se aprofundar numa área, numa profissão, num tema, pode ser um modelo legal, porque você vai ficar naquela profissão, naquele cargo, naquela área por um período e depois você vai fazer uma transição de carreira. E o quarto modelo, que eu acredito ser o mais comum, é o modelo de você ter um emprego que te dê a sua renda. E aí a gente não está falando de ser qualquer emprego assim, gosta ou não gosta. Não, um emprego que você gosta, que é um dos seus interesses, mas que ele não necessariamente envolve
variedade ou interdisciplinaridade, entendeu? Mas é um emprego que você gosta e ele lhe banca, ele é a sua renda para que você exerça os seus outros interesses como hobbies. Então, esse pode ser um modelo que dê essa sensação de segurança maior e estabilidade financeira para que você consiga explorar as suas habilidades e a sua criatividade. Como pode ser aquele modelo que incomoda mais quem vai pensar assim, nossa, mas eu vou passar a maior parte do meu tempo exercendo tal coisa, somente tal coisa, por mais que goste, mas tem pouca variedade. E aí, como é que vai ser? Então, percebe que é o seguinte, cada modelo tem as suas vantagens e os seus desafios, e vai depender muito da personalidade, das características, dos valores e de como é que a pessoa quer a sua vida. Porque você também pode variar de modelo ao longo da vida, entendeu? Você passar uma fase ali nos seus anos iniciais de vida profissional como aquela pessoa que tem mais de um trabalho ou fazendo algumas transições, mas chegar com 50 anos e querer um trabalho que te dê essa segurança financeira para que você exerça suas outras coisas como hobbies. Então, isso também pode acontecer, você ir mudando de modelo de negócio ao longo da sua vida. Mas eu particularmente acho muito interessante esses modelos que ela traz, porque eu acho que quando a gente está falando de multipotencial, a gente pode ir também para uma coisa meio idealizada, assim, vou largar tudo e vou ser professora de yoga na Tailândia, entendeu? E aí a gente pode estar falando de coisas que não se encaixam muito, mas quando a gente vê na prática como é que a gente poderia fazer determinada coisa, como é que a gente poderia exercer esses nossos vários interesses, a gente consegue ver que é possível. Tem os seus limites, claro, mas o que é que não tem, né? Os seus limites. Então, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a te dar insights de como é que você poderia colocar em prática essa sua multipotencialidade. E até o próximo.